Bom, pronto? E então vamos agora aproveitar o máximo possível, né? A mensagem que a Aline tem que trazer para nós. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos todos que aqui se encontram nesta casa, né? Encarnados e desencarnados, que também vieram participar conosco do estudo do Evangelho. O tema de hoje é preservação da vida. Eu ia fazer o Pai Nosso, mas a nossa amiga já apresentou o Pai Nosso para nós, então eu vou entrar direto no assunto. Preservação da vida. Eu vou ler só um trechinho do Evangelho, não vou cansar ninguém, tá? Só um momentinho. Esse trecho é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira como o Espiritismo faz que as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. Bom, quando a gente vem para cá, nós, no plano espiritual, assumimos determinados compromissos, pelo menos a maioria de nós. Alguns encarnam compulsoriamente, tudo é decidido pelos seus protetores. Mas aqueles que já têm um certo conhecimento, uma certa razão, eles são chamados a participar da sua encarnação. Então, quando a gente vem para cá, nós já sabemos mais ou menos o que iremos passar aqui. Que nós não estamos aqui a passeio, né, como a gente pensa. A gente pensa que a nossa vida é isso que nós estamos vendo aqui. É passear, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, ir para a praia, para a balada, e que a vida se resume nisso. Mas não é. É que o Criador faz tudo de forma tão natural que a gente acha que essa é a nossa vida. Mas dentro disso que nós fazemos está a nossa missão. Uns têm uma grande missão, outros, como nós, que somos espíritos mais simples, temos coisas comuns, resgates que nós temos que fazer, desavenças que nós temos que conciliar. Essa é a nossa caminhada aqui. Aí a gente vem para cá, super protegido, porque nós achamos que nós não temos a proteção de ninguém, não é assim? Aqui somos recebidos, pelo menos a maioria de nós, por um casal que a gente chama de pai e mãe, que nos protegem a vida inteira, que nos aconselham de todas as formas possíveis, nos alertando. Fora esses anjos da guarda que são visíveis, porque hoje em dia eu considero pai e mãe anjos da guarda também, vem com a gente um espírito iluminado. Olha que benefício que a gente tem, que é o nosso anjo guardião.
Temos um espírito protetor, que está sempre próximo de nós, que é um espírito bom, mas ainda não é um espírito super evoluído como o nosso anjo guardião. Mas ele está ao nosso lado, ele nos quer bem, ele é superior a nós na nossa parte moral, porque senão ele não seria nosso protetor para nos aconselhar. Ele ia participar da bagunça que a gente quer fazer, né? Então, ele sendo moralmente mais evoluído, ele vai estar sempre nos alertando, ó, não é bem assim, ó, o caminho que você está indo não está muito legal. Preste atenção, ele não vai interferir, porque ele não pode fazer isso. Quem está encarnado somos nós. Eles vêm para dar uma orientação. Como daqui a amanhã, quando a gente subir um pouco no nosso patamar evolutivo, nós também vamos ser protetores de alguém. Alguém que nós amamos muito, um filho de outras vidas. Às vezes, o nosso protetor não é de existência, por exemplo, só a existência passada. Pode ser de várias existências que tivemos. E tem lá uma pessoa que tem paciência, né? Que gosta da gente, que está orando pela gente, a gente nem percebe. E ele vem e vem nos aconselhando. Está aqui, ó, caminhando. Sabe quando ele deixa a gente? Quando a gente retorna ao plano espiritual. E muitas vezes, dependendo do caso, ele ainda continua do lado de lá, estando do nosso lado, né? Então, olha como a gente vem protegido. E a gente não percebe nada disso. Aí a gente chega aqui, começa a ter a nossa vida e a aparecer as provinhas que nós teremos que passar. Que provinhas são essas? É prova escrita, prova oral? Não. É problemas familiares, problemas emocionais, problemas financeiros. São as nossas provinhas. Para ver como é que a gente vai resolver. E as que mais afetam a gente, qual é? A emocional. Quando muitas vezes enfrentamos com a maior coragem problemas financeiros, uma doença grave e tal, às vezes um problema emocional nos derruba. O abandono de alguém, né? A morte de alguém, que às vezes é difícil de aceitar. E assim vai. E a gente se acha a pessoa mais infeliz do planeta. Quando a gente tem uma religião, e todas as religiões são boas, viu, gente? Porque elas têm por objetivo levar o ser humano a Deus. Se ela está cumprindo o papel dela, ótimo. Só a forma de chegar a Deus, que às vezes é diferente, é um ponto de vista diferente, mas todas têm por missão isso, né? Levar o ser humano a Deus, ao conhecimento do Criador. E aí, a pessoa se sente mais forte. Por exemplo, vou puxar a sardinha para o nosso lado. O Espiritismo é uma religião, nossa, ele te põe em pé em todas as situações. Reparem bem. Ele é claro, olha, é isto aqui. Se você seguir, muito que bem. Se você não seguir, o problema é seu. Ele não te obriga a nada. Mas ele é claro, ele é objetivo. Algumas religiões dizem o seguinte: você pintou, bordou, matou, estuprou, vai ali, faz o Pai Nosso, uma Ave Maria, está tudo resolvido. Nós sabemos que não é assim. O Espiritismo veio para trazer para nós esse conhecimento, a responsabilidade dos nossos atos diante da vida. Temos liberdade, livre-arbítrio, mas somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Então não tem essa de dizer, eu não sabia. Primeiro que a gente sabe, a gente quer sempre ter uma forma de sair, né, da situação que muitas vezes criamos. Sabe por quê? Porque, olha,
Moisés veio antes de Jesus, pelo menos 1400 anos antes de Jesus. O que ele trouxe para nós? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, gente, é uma lei divina. Não é criada pelo homem. Então, os 10 mandamentos, mesmo que a gente não tenha conhecimento de nada, já é uma diretriz como que a gente tem que agir aqui. Então a gente nunca pode dizer, eu fiz, matei, roubei, fiz isso, porque eu não sabia. Sabia sim. Agora junta 2000 anos com 1400 mais ou menos do Moisés, são quase 4000 anos que a gente já sabia e continua fazendo coisas erradas. Não é? Já era para a gente estar num patamar evolutivo muito maior do que o que nós nos encontramos. Por isso que nós estamos sendo tocados assim, a toque de caixa. Vamos embora, vamos. Porque já fomos muito orientados. Aí a gente chega aqui e tem uma porção de desilusão. Tá vendo? Isso só acontece comigo. Não, porque eu sou uma infeliz. Eu tenho um azar, só comigo que acontece isso. Só comigo que vem uma doença grave. Por que não foi para o meu vizinho? A gente sempre pensa dessa forma. Coisas boas a gente quer que tenha endereço nosso. As coisas ruins é o endereço do vizinho que a gente quer dar, né? Mas é isso. É dessa forma que a gente vai se fortalecendo, que vai deixando de ser aquele bebê chorão, que tudo magoa, tudo traumatiza. Não, é para nos deixar fortes mesmo. A gente tem visto algumas experiências de pessoas, né? Que você fica pensando assim, nossa, como é que a pessoa superou aquilo? É a provinha dela. E graças a Deus que ela conseguiu vencer. Né? Aí a primeira coisa que a pessoa pensa, morreu, acabou. Quem não tem religião, né? Morreu, acabou. Então o que eu vou fazer? Por que eu vou ficar sofrendo? Bom, se você não acreditar em nada, esse pensamento é lógico. Se eu sei que a vida termina com esse meu corpinho aqui, gente, eu estou com uma doença grave, por que eu vou estar sofrendo isso? Não, eu vou ali, me mato e acabou. Estou livre daquele corpo doente. Só que não é assim. E aí nos torna covardes morais. Porque aquele que se suicida, antigamente a gente dizia assim, nossa, a pessoa precisa ter uma coragem. Sim, me desculpem aqueles que fizeram isso, mas é uma covardia moral. A pessoa está querendo escapar de algo que ela não quer passar, e ela vai ter que passar. Porque se está reservado para mim uma doença grave nessa existência, e eu vou, tiro a minha vida. Na outra existência, ela vai voltar comigo, e em pior situação, porque às vezes nessa existência, eu tive todo o amparo à minha volta. Eu tive família que me amparou, amigos queridos, um hospital que tratou de mim. Às vezes você vem numa outra existência que você não vai ter nada disso, e você ainda vai ter que curtir uma doença grave. Então ninguém escapa, gente. Não adianta querer pedir para sair, tirar do caminho. É outra mania que a gente tem. Eu estou passando uma desgraceira. Eu vou aqui fazer uma oração que é para Deus tirar isso do meu caminho. Não peçam isso. Peçam ao contrário. Qual é o contrário? Ter forças para superar aquele momento de prova. Porque é isso. Se você sair bem, nossa, o teu protetor aqui do lado está te aplaudindo, está aqui, né? Agora, se você pede para tirar do teu caminho uma coisa que você escolheu, não dá, né? E o teu compromisso? Lá no plano espiritual eu peço uma porção de coisa.
E aí eu venho aqui, não, mas isso eu não quero aquilo, eu tiro aquele outro. Aí não dá. Nós temos que ter a responsabilidade daquilo que nós queremos. E aí a gente pensa no suicídio. Quem não tem religião, porque morreu, acabou. Mas aquele que sabe que a vida não acaba, acaba o corpo. Mas eu vou para a continuação da minha vida. Eu vivo sempre. Deus é tão bom que Ele vai me dar um corpinho 0 quilômetro. Esse aqui já está gasto, já teve doente, já passou por um monte de perrengue. Eu vou pegar um zerinho. Olha aqui que beleza, né? E aí nós vamos ter oportunidade de conhecimento com outras pessoas, outra família, tudo outro, né? Olha como Deus é legal com a gente. E aí isso nos segura. E tem mais um detalhezinho que eu vou contar agora numa história. Para ver como a religião segura a gente, eu faço parte lá do Ismênia de Jesus. Vocês conhecem, um dos centros mais antigos de Santos. E aí no outro dia tinha um jornalzinho ali na frente, e eu peguei esse jornalzinho e tinha um negócio aqui, ó, uma mensagem. A mensagem que evitou um suicídio. É o Centro Espírita Os Mensageiros. Esse Centro Espírita, ele sai divulgando a doutrina espírita, diferente do Ismênia. O Ismênia distribui os panfletos na porta, distribui para os moradores em situação de rua e tal. Esse centro, ele vai de casa em casa jogando os panfletos. Bom, e aí tinha um senhor daquele centro que saiu fazendo isso. Aí chegou numa construção, ele viu a construção sem ninguém, mas ele pensou assim. Eu vou jogar. Quando os trabalhadores vierem aqui, eles vão ver, né, quem se interessar. E assim ele fez. Bom, paralelo a isso, um homem estava passando na casa dele um perrengue. Estava numa briga com a família, um desentendimento danado. E ele já estava cansado daquilo. Aí ele sai atordoado. Sai de casa e pensa assim: vou comprar um veneno e vou me suicidar. Já estou cansado disso. Aí ele vai adquirir um veneno e vai procurar um local tranquilo para ele ficar, para se envenenar. E ele passa na frente daquela construção. E aí ele entra, senta no cantinho lá para tomar o veneno, e aí ele vê aquele monte de papel jogado pelo chão. Aí ele pensa assim: o que será isso? Aí pega sabe qual era o tema? O suicídio. E naquele panfleto estava descrito tudo o que passa um suicida. Os suicidas deram uma comunicação para o Allan Kardec e disseram que a pior dor que existe é a dor do suicida, porque aquele ato se repete indefinidamente. Imagine uma pessoa que tenha que viver até os 60 anos, se suicida aos 20. Olha quanto tempo ele vai carregar o corpo morto, gente, porque o corpo não se desliga. A energia que nos liga, que liga nosso espírito ao aquele corpo, esse corpo que nós estamos usando, ela só é desfeita, ela só é diluída quando é natural a morte. Ou natural por uma doença, ou por um acidente, é morte natural, né? Você não provocou aquilo em você. Quando não, esse laço que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito, ele continua ativo. Então eles diziam o seguinte para o Kardec, que é como se... Vocês já viram quando corta um fio de energia na rua, que ele fica fazendo assim, cheio de energia e soltando aquelas faíscas? Então ele disse que era algo semelhante. E continua transmitindo para o espírito o que está acontecendo com o corpo, que é o apodrecimento. É uma coisa horrorosa. Além do apodrecimento que ele sente, também há
o motivo pelo qual ele tirou a vida. Se ele tirou a vida com um tiro na cabeça, aquilo vai repetir sempre. Se ele se suicidou dentro d'água, ele vai se sentir afogando o tempo todo. Acho que é uma coisa horrorosa. Eu li o livro Memórias de um Suicida. Gente, quem lê aquele livro nunca vai passar pela cabeça fazer um negócio desse, a não ser que seja de forma inconsciente. Fora isso, não vai fazer. Imagine você num lugar em que todos se suicidaram e cada um com um suicídio diferente. Cada um vendo o seu suicídio sendo repetido várias vezes, sempre. Que coisa horrível. E um vendo o suicídio do outro. Então não é fácil. Esse homem leu isso nesse panfleto. Quando ele leu aquilo, ele falou: o quê? E eu não sabia, olha a besteira que eu ia fazer. Não, pegou o veneno, jogou o veneno fora e voltou para casa. Aí chegou em casa, se reuniu com a família e botou tudo em pratos limpos e resolveu o problema familiar. Bom, passaram-se 10 anos. Um dia, nesse centro ali, os mensageiros, veio um orador fazer uma palestra. E o orador veio falar sobre o suicídio. E ele estava falando que ele tinha pensado em se suicidar e contou o caso. Ele falou assim: o que me salvou foi um panfleto que eu peguei no chão e li. Então, eu só tenho a agradecer a essa pessoa, primeiro ao Espiritismo, a Deus, e a essa pessoa que foi lá, teve a boa vontade de jogar esse panfleto lá. E eu li e eu me modifiquei. Eu me tornei espírita e palestrante. E vocês não sabem, a pessoa que tinha feito isso estava ali na plateia. Aí se levantou, foi lá, abraçou ele, conversaram muito. Mas vocês estão vendo, gente, como a religião, como o esclarecimento muda a nossa trajetória? Se ele não tivesse lido aquilo, ele tinha tomado aquele veneno. Então é bom a gente ser consciente que tem pessoas que têm medo de saber. Eu já tive pessoas que participaram comigo do Esmeia de Jesus e depois foram embora da casa. Aí eu encontrei em outras ocasiões e falei: por que você foi para outra casa espírita e tal, que às vezes é mais perto, né? Ele falou: não. Sabe por quê? Eu saí porque eu fiquei com medo dessa religião. Eu acho que ela põe tanta responsabilidade nas costas da gente que a gente fica com medo. Aí eu falei: não, ao contrário, você não tem que ter medo de saber a verdade. Você tem que ter consciência da verdade para poder caminhar bem. Que foi isso que Jesus intentou com a gente aqui. Né? Nos esclarecer, falando da vida futura e tal, para a gente não fazer essa besteira. E outras coisas que a gente faz contra a vida. Estou pensando, senão eu paro. Eu sempre extrapolo um pouco. Bom, tem um caso que é o seguinte. Nesse livro aqui, que eu aconselho todos a lerem, é da série André Luiz, Missionários da Luz, porque todo mundo só lê do André Luiz O Nosso Lar, né? E aí para. Mas além dele, se eu não me engano, são 16 ou 18 livros maravilhosos, com esclarecimentos. Há mais de 30 anos eu li essa série toda. Agora eu já esqueci muita coisa. Às vezes eu pego um para dar uma olhada, para fazer uma palestra e tal. Porque a gente, até o tempo da gente vai diminuindo. Mas é uma série maravilhosa. Quem puder ler, leia. É de um esclarecimento incrível para nós. Vocês vão ficar bobos do que vocês vão ver aí. Aí, nesse livro aí, no capítulo, acho que é o 12, fala sobre a reencarnação. E mostra todo o trabalho que o plano espiritual tem para fazer a gente reencarnar.
Aí mostra um triângulo amoroso. É do Segismundo, acho que Adelildo, se eu não me engano, e Ruth. Adelino e Ruth. Era o triângulo. O Adelino e a Ruth eram casados. E o Segismundo entrou como a segunda via, né? E acabou destruindo a vida do casal e, por conseguinte, matou o marido da mulher. A facada, isso foi um marido horroroso. Quando ele relata aí, tinha acontecido há mais de 100 anos. Aí o que fez o plano? Quando ele desencarna, o Segismundo, e outra coisa, a vida da mulher dá uma reviravolta tremenda. Eu sei que ela acaba numa casa de prostituição. E ele, quando desencarna o Segismundo, ele tem consciência do que ele causou. Ele destruiu a vida do casal, destruiu a vida da moça, que deve ter sido preso, tudo, né? Quer dizer, se afastou dela, ela ficou sozinha. Então, ele, no plano espiritual, ele começa a se trabalhar, a estudar, a seguir o conselho dos protetores espirituais, estudando muito, e começa a se regenerar. Então, o plano espiritual tinha muito apreço por ele. Ele era um trabalhador incrível, apesar desse crime que ele tinha cometido. Mas aquele crime estava na consciência dele. E ele queria ressarcir aquilo. Aí, conseguem fazer o seguinte: conseguem encarnar o Adelino e a Ruth. O que ia acontecer aí? O Adelino e a Ruth se conheceriam, se casariam. Tempos depois eles teriam o primeiro filho. Tempos depois, o segundo filho. O segundo filho era o Segismundo. Aí, qual era o grande problema do plano espiritual? Fazer o Adelino, em espírito, aceitar o Segismundo. Porque dizem que nós somos apresentados para os nossos futuros pais no plano espiritual. Porque aquele meio familiar que a gente vem, sempre tem algum probleminha para ser resolvido, né? Então, geralmente a gente é apresentado para os futuros pais. Quando tentavam apresentar o Adelino em sonho, ele estava dormindo, aí retiravam ele do corpo para apresentar ele para o Segismundo, para ele aceitá-lo como filho. Ele fugia, ele não queria, ele tinha horror àquela pessoa. Aí os benfeitores espirituais perguntavam para ele: por que você foge dele? Não sei, eu tenho pavor daquele homem. Eu acho que ele está me perseguindo, eu não quero estar perto dele. E aí, como é que ia convencer sem falar no que tinha acontecido? Porque eles não podem falar o que aconteceu. Aí tanto tentaram, que aí eles falaram assim: peraí, vamos arrumar um benfeitor que seja ligado aos dois, tanto ao Adelino quanto ao Segismundo. Aí veio lá um benfeitor espiritual. No momento que o Adelino estava fora do corpo pelo sono, porque a gente larga o corpo, tá, gente? Vai dar umas passeadas por aí, tá? Então cuidado com o que vocês fazem fora do corpo, hein? E aí, nesse momento, ele foi trazido para perto do Segismundo. E o Segismundo calado, sem tentar se aproximar dele. Aí o benfeitor falou para o Adelino: olha, é o seguinte, nós precisamos que este espírito encarne. E nós queremos que você seja o pai dele. Agora, ele precisa muito. Lembre-se que um dia você também já deve ter estado nessa situação e você necessitou muito encarnar. E alguém deu passagem para você. Então, observe ele não tem nada de mal. Aí ele pegou, ficou olhando, pensando, falou: tá bom, eu aceito. Era o que o pessoal queria, né? Eu aceito. Então, vá lá e aperte a mão dele. Aí ele vai, meio receoso, e vai lá, aperta a mão do Segismundo. Quer dizer, ele concordou.
Bom, agora na matéria, passou um tempinho, o Adelino chegou tão amoroso em casa, a mulher também, era o momento da encarnação do Segismundo. Aí o casal teve a sua intimidade preservada, aí no momento da união do espermatozoide com o óvulo é que se dá a encarnação. Olha como é grave o que às vezes nós apoiamos aqui na matéria, que é o aborto. Perceberam todo o trabalho que esse plano espiritual teve para encarnar o Segismundo? Então, dali para frente, durante um tempo, ele seria acompanhado pelos benfeitores espirituais para ver como é que seria o relacionamento entre os três, né? Mas quando a gente pensa nisso, gente, a gente vê como nós ofendemos o Criador quando nós fazemos aborto, quando nós nos suicidamos, quando nós não cuidamos do nosso corpo físico. Isso aqui é precioso demais para nós. Até o último momento da nossa vida, que a gente tem vida nesse corpo, a gente tem que preservá-lo. Ele é muito importante para nós. Nós não podemos estar aqui sem ele. E sabe lá, quando a gente vai ter outra oportunidade de voltar aqui, que vamos reencarnar, vamos, mas não sabemos o tempo. Pode ser daqui a 100, 200, menos, nós não sabemos. Porque o tempo não existe fora daqui, né? E às vezes a gente terá muita necessidade de voltar aqui. Então, preservemos o máximo o nosso corpo físico, porque a gente vê surgindo de novo ideias que já tinham morrido. Vocês viram que o nosso congresso aí ia votar a aprovação do aborto, né? Que teve uma confusão danada, a população começou a mandar uma porção de não para esse congresso, porque não tem cabimento isso, né? É uma vida que nós estamos tirando. E nos anos 60, a mulherada dizia assim: eu sou dona do meu corpo. Sabe o feminismo? Quando foi queimado o sutiã, isso não quer dizer nada, a maior bobeira, eu achei isso. Ai, para mostrar que eu sou livre, eu vou queimar os sutiãs, vou queimar não sei o quê. E, sabe, essas coisas idiotas que não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo aqui. E aí começou a surgir essa ideia: eu sou dona do meu corpo, eu tenho direito de ser mãe ou não. Não, você tem realmente direito de ser mãe ou não. Mas hoje em dia tem muitos métodos contraceptivos que faz com que você faça a sua escolha do melhor momento. Certo? Então, a gente tem que pensar muito, não aceitar essas ideias que estão vindo, porque está vindo um monte de ideias estapafúrdia que nada tem a ver com a gente. Repilam isso, tá? No outro dia eu estava assistindo uma palestra, se eu não me engano foi do Haroldo Dutra, que ele falou uma coisa que eu fiquei abismada, que está ocorrendo até um número de suicídios grande entre espíritas. Aí eu falei: o quê? Será que ele está falando certo? Aí ele explicou por quê. Porque na maioria das vezes essas pessoas são intuídas dessa forma. Olha, pelos que querem ver a gente fazer isso, né? Olha, vocês sabem que a vida continua, né? Eles não negam mais que a vida continua. Então pense assim: você está com uma doença grave? Destrói teu corpo. Você vai voltar para o plano espiritual e aí você vai ganhar outro. Olha a ideia que estão incutindo na mente das pessoas, que não tem nada a ver, gente. Tá? Então, quando ele falou isso na palestra, eu falei: meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Então, é um alerta para nós, tá? Nada disso. O melhor caminho, sabe qual é? Evangelho. Todo dia, abram, leiam um trechinho do Evangelho. Mais à frente desse capítulo que eu falei para vocês,
tem um outro capítulo que o título é Cuidar do Corpo e da Alma. De um espírito, se eu não me engano, chamado Jorge, o espírito benfeitor. Falando sobre isso, sobre os cuidados que nós temos que ter com o corpo físico. Em todos os sentidos. Boa alimentação, evitar vícios que destroem nosso corpo. Né? Então, lembrando tudo o que os benfeitores espirituais fazem para a gente estar aqui. Vocês viram o exemplo do Segismundo. Então, leiam essa série aí, que é maravilhosa. Vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam. Trazidos por André Luiz, através do Chico Xavier. Tá bom, gente? Então, não vou tomar mais o tempo, já extrapolei demais. Tá? Então, vamos erguer o nosso pensamento ao nosso Criador, recebendo nesse momento toda a energia que vem dele, dos nossos benfeitores espirituais, fortalecendo o nosso corpo físico, amenizando dores, enfermidades, quando possível, fortalecendo a nossa parte espiritual, trazendo calma para o nosso coração e equilíbrio diante da vida. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.